Vamos lá. A gente vai relembrar um pouquinho agora sobre pontuação. Por que que a gente está aprendendo na regrinha e seguindo os passos que a gente aprendeu na escola? Para que a gente lembre de uma maneira mais prática e para que o nosso entendimento fique mais completo. O que que é a pontuação em si? Quando a gente fala sobre pontuação, a gente fala sobre sinais que contribuem para a coerência e para a coesão do texto. Qual que é a finalidade da pontuação? É indicar no discurso escrito tudo aquilo que no ato da interlocução na fala, né, a gente desempenha de uma forma direta. Como que a gente marca uma pergunta na oralidade? Com entonação. Por que que na escrita a gente tem o ponto de interrogação? E ele é utilizado somente quando a gente quer fazer uma pergunta. Porque a gente já tem convencionado algumas pontuações que são utilizadas em determinados momentos por intencionalidade. Então, dependendo daquilo que eu quero dizer da forma escrita, eu utilizo a pontuação nos lugares corretos ou em lugares específicos para passar uma noção maior. Porque na fala, lembram? A gente tem uma linguagem mais prática, uma linguagem que não precisa ser convencionada, só precisa ser entendida. A gente tem jogo fisionômico, mímica, tom de voz. Na escrita, não. A escrita sozinha precisa dar conta. Então, para que a escrita sozinha dê conta do recado, dê conta da comunicação completa, a gente tem alguns artifícios para fazer com que ela fique mais rebuscada, mais bonitinha. E um desses artifícios, além da ortografia, que é escrever bonitinho, saber como escrever bonitinho, a gente tem também a pontuação. Por quê? Porque a pontuação na escrita ela é a materialização dos recursos que a gente já tem na nossa oralidade. Então, na escrita, a pontuação recupera isso, recursos específicos da nossa oralidade. Então, a gente tem ponto final, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, exclamação, interrogação, reticência, aspa, parênteses e travessão. O ponto, geralmente conhecido como ponto final, ele é utilizado para indicar o fim de uma frase. Lembra quando a gente está aprendendo a fazer textinho na escola? Uma coisa que a gente sempre fala, que eu sempre falo para os meus alunos é início de frase, letra maiúscula, final de frase, ponto final. Por quê? Porque ele marca o final da frase declarativa. Para não ficar uma frase muito grande, uma frase sem sentido, literalmente só um brainstorm, a gente tem ali o ponto final, para indicar esse final de frase. A gente também utiliza o ponto para separar os períodos entre si e quando a gente vai abreviar alguma palavra. A gente tem o ponto e vírgula, que ele serve para separar várias orações dentro de uma mesma oração ou para separar uma relação de elementos. Esse é o que mais causa confusão. Por quê? Porque ele representa uma pausa mais longa que a vírgula e uma pausa mais breve que o ponto. Ele é o meio do caminho. A gente tem também os dois pontos, que é aquela utilizada para marcar o início de uma fala de personagem. Quando a gente está aprendendo a fazer um textinho que tem personagens conversando, sempre início de frase letra maiúscula e antes de uma fala do personagem, dois pontos. A gente também utiliza ele antes de oração apositiva ou antes de apóstrofos ou enumerações ou sequências de palavras que resumem alguma ideia. E também antes da citação. Vocês provavelmente farão um TCC. No TCC, a gente precisa fazer uma citação. O que que a gente fala? Fulano, segundo fulano, dois pontos, abre aspas. Por que que a gente tem dois pontos? Porque esses dois pontos está marcando o início de algo que alguém já falou. Lembram que uma das primeiras utilizações dos dois pontos é iniciar a fala de uma personagem? Numa situação, é também iniciar uma outra fala, algo que alguém já falou e a gente quer trazer para o nosso texto.
Temos também ponto de exclamação, que é aquele utilizado para exclamar. Aquele que a gente utiliza em frases que expressam alguns sentimentos, como surpresa, susto, desejo, entusiasmo, espanto, ordem. O intuito desse ponto é sempre chamar atenção. Então, a gente sempre utiliza ele após o vocativo, após verbos no imperativo, após uma interjeição ou após palavras e frases que têm um caráter mais emocional. Temos também o ponto de interrogação. O que é o ponto de interrogação? Aquele que a gente utiliza quando a gente quer perguntar alguma coisa. E onde que ele é utilizado? Sempre no final de frase, sempre no final de alguma pergunta direta. Ou pode ser utilizado também com ponto de exclamação, que é quando, ao mesmo tempo que a gente sente surpresa ou a gente quer marcar um sentimento, a gente também faz uma pergunta. Temos também reticências, são os pontos que marcam a suspensão da frase, na maioria das vezes de uma forma mais natural. Então, eles indicam a continuidade de uma ação ou de um fato. Reticência pode marcar uma dúvida ou hesitação de um falante, pode marcar também a interrupção de uma frase deixada gramaticalmente incorreta, ou no final de uma frase que está completa, mas a gente quer prolongar essa ideia, ou quando a gente quer suspender algumas palavras ou expressões numa frase que a gente está transcrevendo. Para não colocar a frase completa, a gente coloca só um fragmento ali. A gente tem também aspas. Para que a gente usa aspas? Para destacar a parte de um texto, para representar nomes de livros ou algumas legendas, ou para assinalar estrangeirismo, neologismo, gíria, expressões mais populares ou algumas ironias do texto. Uma observação legal de fazer é que toda vez que a gente tem um texto destacado por aspa, e se a gente precisar utilizar um fragmento de texto, por exemplo, numa citação, a gente está fazendo uma citação, e dentro dessa citação já tem aspa, na citação a gente vai colocar aspa simples, uma aspinha só. E quando a gente terminar a nossa citação, a gente fecha com aspa dupla. Por quê? Porque a gente mantém a ideia de que já tem uma aspa ali. Temos também os parênteses, que são utilizados para isolar algumas explicações ou acrescentar alguma informação acessória. O que é uma informação acessória? É aquela informação que eu posso retirar ela daquela frase sem causar dano nenhum para aquela frase. Ela só está ali auxiliando no entendimento daquela frase ou explicando alguma coisa naquela frase. Temos também o travessão. O que é o travessão? É aquele risquinho que é menor que um hífen. A gente tem ele, é, sempre tem um pouquinho de confusão quando a gente fala sobre travessão, porque às vezes a gente faz um traço grande, o traço maior é o hífen, mas o travessão é o traço pequenininho. Onde que a gente usa o travessão? Quando a gente quer iniciar uma frase direta e indicar o diálogo nessa frase direta. E a gente também pode utilizar ele para substituir os parênteses ou a dupla vírgula. A gente também usa o travessão quando a gente quer indicar a mudança de interlocutor nos diálogos. Lembram quando a gente estava aprendendo a escrever um textinho na escola? Um texto narrativo e tinha uma conversinha ali? Toda vez que a gente ia indicar uma fala, a gente utilizava o quê? O travessão. Porque ele fala sobre a mudança desse interlocutor no diálogo. A gente não precisa grafar o interlocutor toda hora, fulano e ciclano. É só a gente utilizar o travessão ali que a gente sabe que tem uma troca de interlocutor. Ele também é utilizado para unir grupos de palavras que indicam itinerários. E também pode ser utilizado no lugar da vírgula ou do parênteses, que é quando a gente tem expressões ou frases explicativas. Mais um termo acessório, a gente pode retirar sem modificar nada da frase. E temos também a vírgula. O que é a vírgula? É a pausa do enunciado. Então, a vírgula indica que a gente tem
termos separados com a mesma função sintática. Um exemplo que a gente tem aí é Pedro, Marina, Joana e Carlos foram ao cinema. Eu poderia falar Pedro foi ao cinema, Mariana foi ao cinema, Joana foi ao cinema e Carlos foi ao cinema. Como Pedro, Mariana, Joana e Carlos têm a mesma função sintática, eu consigo separar por vírgula para que a frase fique mais coesa, fique mais gostosa de se ouvir. A vírgula é o que a gente mais vê confusão ainda hoje, porque ela tem algumas funções básicas, mas que às vezes a gente se confunde. Ela marca a pausa e inflexão de voz na leitura, ela enfatiza ou separa a expressão e oração, e ela impede qualquer ambiguidade. Tem até essa imagenzinha que eu gosto de colocar para relembrar o poder da vírgula que a gente tem. Eu vou ler esse texto para vocês, utilizando a vírgula no lugar certinho, com entonação para que fique mais fácil para vocês. Aqui meu fone. Vamos lá. O poder da vírgula. Vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere. Não espere. Ela pode sumir com seu dinheiro, 23,40 ou 2,34. Pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada, foi resolvido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não, queremos saber. A vírgula pode condenar ou salvar. Não tenha clemência. Não, tenha clemência. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de quatro à sua procura. Se uma mulher lê essa frase sem a vírgula, onde que ela coloca a vírgula? Depois de mulher, e a frase fica: se o homem soubesse o valor que tem a mulher, se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de quatro à sua procura. E se um homem for ler essa frase, ele coloca a vírgula onde? Depois do tem. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de quatro à sua procura. Olha como a vírgula ela muda o sentido de tudo que a gente fala. Por quê? Porque a vírgula ela tem um papel fundamental. É muito comum ainda hoje em dia a gente ver essa confusão no uso da vírgula. Estou tentando colocar uma música para vocês ouvirem, que eu acho que vocês provavelmente conhecem. E essa música fala basicamente sobre pontuação, para que a gente entenda de uma maneira muito mais prática. Se eu não conseguir colocar aqui, eu deixo para vocês ouvirem aí, eu mando a música. Vocês provavelmente conhecem. Deixa eu pegar só a letra dela para ficar mais fácil. Por que que a gente falou sobre ortografia e pontuação hoje? Para que a gente feche esse ciclo falando sobre a parte da linguagem e diferença entre língua falada e língua escrita. Na semana que vem eu vou liberar para vocês, semana que vem não, dia 14, né? É uma atividade. Como vão funcionar as nossas atividades? Nós teremos duas atividades em uma prova. Essa atividade vai ser baseada nas nossas aulas anteriores. Então, a atividade do dia 14 vai contar com as nossas quatro aulas, né? A aula do dia 17, do dia 24 e de hoje. São três. É porque consegui terminar tudo hoje. Qual que é o intuito dessa atividade? Saber se vocês estão conseguindo se localizar na disciplina, se vocês estão entendendo. Eu prefiro que vocês não copiem e colhem. Qual é a ideia? Que vocês escrevam na forma de vocês, como vocês estão entendendo, para que eu possa avaliar se está tudo ok, se a gente está conseguindo manter um ritmo legal. Serão algumas perguntinhas básicas, mas eu vou deixar isso para a próxima semana. Tem como eu compartilhar o vídeo aqui? Acho que tem. Deixa eu ver. Eu tô com duas telas. Vamos ver se vai abrir o vídeo agora. Não tá abrindo. Mas provavelmente vocês conhecem essa música.
A carta do Exalta Samba. Vou até abrir a letra que é mais fácil. É uma música e, como a música é cantada, a gente não consegue colocar a pontuação correta para que ela tenha o efeito previsto, esperado. Qual que foi a grande jogada? A jogada foi literalmente utilizar a pontuação falada no texto da música para que ela tenha o sentido completo. Observem quando ele fala aqui, ó. Uma carta muito pouco para revelar. Entendo o que eu vou te dizer. O que que a gente viu? Que antes de uma fala a gente sempre coloca dois pontos. E o que que ele fala? Dois pontos. Vem, ele está falando para ela. Volta para o meu coração. Qual o ponto que a gente utiliza quando a gente fala sobre sentimento? Exclamação. De volta para o meu coração. Vem, vem de volta. Aqui também ele fala. Não posso viver sem você, não tenho razão nem porquê. Minha vírgula vai separar nessa oração o teu nome da minha paixão. Olha como ele colocou na letra a importância da pontuação, mesmo que numa música de onde a gente não consegue marcar graficamente, né, as vírgulas e as pontuações da forma que a gente marca no texto escrito e na oralidade, ele colocou ali para indicar que a pontuação também se faz necessária na hora de cantar. É uma música muito legal para trabalhar isso, por quê? Porque a gente consegue entender a importância da pontuação. A música chama carta, ele está produzindo uma carta. Não é uma carta ao pé da letra, mas a importância da pontuação também se faz necessária ali. Porque, como ele está falando a carta, como ele está declamando a carta, fica muito mais fácil. Por que que a gente tem uma grande dificuldade na hora de aprender sobre poesia na escola? Porque às vezes a gente tem uma dificuldade com pontuação. Dependendo da pontuação que tem ali, a gente não sabe a entonação, a gente não sabe onde para, porque a gente não entende. Então, a maioria das discussões que a gente tem hoje em dia por conta da pontuação é justamente porque a gente não tem o hábito de utilizar. Qual é a ideia da nossa aula, da nossa disciplina? Fazer com que vocês relembrem um pouquinho tudo que vocês aprenderam na escola e para que a gente trabalhe isso de novo para que se torne algo cotidiano para vocês, para que vocês dominem de uma maneira mais prática. Então, tudo que a gente viu desde a primeira aula até agora, norma culta e variedades linguísticas, morfologia, ortografia e pontuação. Por que que a gente está relembrando isso? Porque a gente está trabalhando a nossa linguagem, comunicação. A gente está falando tanto da língua escrita quanto da língua falada. Por quê? Porque nós temos ambientes diferentes que pedem conhecimentos diferentes. Vocês, mesmo no curso técnico, mesmo fazendo, é, trabalhando, né, na área vão preencher formulários, vão preencher atas médicas, vão preencher documentos e vocês vão precisar escrever bonitinho, escrever tudo segmentado, com pontuação correta para que o texto seja entendido por quem está lendo. Porque a língua escrita tem alguns mecanismos para fazer com que ela seja tão prática quanto a língua falada. Porque a nossa língua falada, além de ser dinâmica, ela é uma língua fácil de ser contornada. Lembrem sempre que a língua falada a gente pode fazer um paralelo com a ideia da mamãe passarinho. Eu acho que até já falei isso para vocês. Que a minha função aqui é trazer o conhecimento de linguagem para que vocês entendam que a nossa linguagem é igual a mamãe passarinho faz. Mastiga, 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 coloca na boca do filhinho. Com a gente é a mesma coisa. A gente não fala da mesma forma com todo mundo. Vocês, enquanto profissionais da área de saúde, não vão falar com o paciente, com as pessoas no hospital, somente nos termos técnicos. Vocês vão ter que traduzir literalmente para que as pessoas entendam. Por quê? Porque conhecimento técnico é só para quem trabalha naquela área. Para os meros mortais, para as pessoas que, assim como eu, não têm conhecimento técnico de vocês, é importante que vocês consigam traduzir para que a pessoa entenda. Porque ninguém vai querer, ninguém vai autorizar que algum procedimento seja feito sem que essa pessoa entenda o que está acontecendo. Por quê? Porque
A gente precisa dessa comunicação. Vocês vão precisar falar com outras pessoas, da mesma forma que vocês vão falar com o chefe, falar com subordinados, e vocês vão ter que adaptar a nossa linguagem. Tudo que a gente está falando desde a primeira aula é basicamente sobre o conceito de comunicação. A gente tem uma tríade na comunicação, né? Quem fala, com quem se fala e daquilo do que a gente está falando, de quem a gente está falando. E essa comunicação, ela precisa ser completa, precisa ser entendida por todos. Ninguém gosta de falar com a parede, eu também já falei isso com vocês. Então, a nossa comunicação, ela precisa fazer sentido. Como que a gente começa a fazer a nossa comunicação melhorar e fazer sentido? Quando a gente começa a se aprofundar nos estudos da linguagem, quando a gente entende a função da linguagem, qual que é a nossa função principal, de saber falar, de saber se colocar nos lugares, nas situações, saber se portar diante das situações e saber se comunicar e também através da nossa escrita e da nossa leitura. Tudo que a gente fala hoje, a gente já ouviu, ou a gente já leu em algum lugar. Nada que a gente fala é novo. Por quê? Porque somos seres altamente visuais. Então, é muito comum que a gente leia algo, aprenda sobre algo e incorpore isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Por quê? Porque somos seres gerados para isso. Desde, assim como uma criança aprende por repetição, e essa criança aprende todos os dias uma palavra nova, aprende todos os dias um significado novo, com a gente é a mesma coisa, só que nós aprendemos a construção completa, digamos assim. A minha filha tem 2 anos e nas 2 últimas semanas ela abriu a fala, então ela repete tudo que a gente fala, ela pergunta as coisas, coisa que ela não fazia antes. Então ela saiu literalmente do babá, bebê, bibi e já está criando frases, já está se expressando de uma maneira mais fácil. Assim como foi com a gente uma vez na vida. Somos seres de repetição. Então, tudo que a gente fala passou por um processo de internalização para que a gente conseguisse externar. Com a comunicação é a mesma coisa. O intuito da nossa disciplina é relembrar que a nossa comunicação externalizada, seja escrita ou seja falada, ela precisa ser uma comunicação efetiva, precisa ser uma comunicação que faz sentido para quem está ouvindo. Então, a gente precisa saber como que a gente pode adaptar, readaptar, reescrever, reestruturar a nossa linguagem para que a nossa comunicação cumpra o seu propósito, beleza? Eu vou liberar vocês porque aqui já são 2h30 da manhã. E aí já tá bem tarde para uma sexta-feira para vocês ficarem em aula, né? Não? Alguém tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Não. Alô? Acho que não, né? Beleza, então, galerinha. Eu vou liberar vocês e que vocês tenham um bom final de semana. E a gente se encontra no dia 14, tá bom? Tchauzinho. Quem tiver alguma dúvida, é só me mandar lá no WhatsApp. Até dia 14. Boa noite, bom descanso para vocês. Bom sextou e bom feriado semana que vem que a gente não vai se ver. Tá bom, galerinha? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau para vocês.